mais um 16mm e hoje é dia do que, meus amigos? Hoje é dia de Missão Impossível Efeito Fallout, sexto filme da franquia do Tom Cruise. Então vamos lá, vamos saber se esse sexto filme realmente é bom e, assim, o melhor da franquia, como estão dizendo lá fora. Mas só depois da vinheta. Antes de mais nada, eu acho legal dar uma certa recapitulada nos outros 5 filmes da franquia, não falar de história, mas sim do estilo de direção. O primeiro filme, que é lá de 96, a gente tem o gigantesco Brian De Palma na direção, e ele tem aquele filme mais cadencioso. Eu digo que é o filme mais romântico da franquia Missão Impossível, porque ele tem aquela paixão pelo mistério e pela investigação. Eles são realmente espiões, né, agindo daquela forma mais cadenciada. Agora o Missão Impossível 2, ele é simplesmente o 80, sabe? Da questão de... Enquanto o Missão Impossível 1 é o 8, o Missão Impossível 2 é o 80, que é aquela coisa espalhafatosa do John Woo, aquele exagero inacreditável em todas as cenas, no estilo de direção, nas explosões, na história, que é totalmente horrível. É o disparado pior filme da franquia. E aí a gente tem o Missão Impossível 3, que ele é muito importante, porque com a entrada do J.J. Abrams a gente tem uma certa construção realmente a linha do tempo do Missão Impossível, né? E além de ele entrar como diretor, ele também coloca a produtora dele, que é a Bad Robot, na jogada, e aí eles acabam controlando tudo, porque do terceiro ao sexto a gente tem ali uma certa construção de história mais fiel com os filmes anteriores. E aí no quarto filme, que é considerado aí por muitos o melhor da franquia, eles chamaram o cara certo pra isso, que é o Brad Bird. E aí no quinto filme, na Ação Secreta, a gente tem a entrada do Christopher McQuarrie, que é o primeiro diretor a repetir um filme do Missão Impossível. Então a gente vê como que é uma franquia que ela passou por diversas mudanças e diversas propostas diferentes de filme, né? Diferentes gêneros também, apesar de ser um filme policial e de ação em sua essência, ele trouxe muito drama em alguns, ele trouxe muita comédia em outros, e o McQuarrie, eu amo a direção dele na questão de amadurecimento, porque eu acho que ele mistura muito do que tem o primeiro filme do Brian De Palma, que é aquele mistério dramático, que mistura um pouco também com o que o JJ fez, mas ele tem muito da diversão também do Brad Bird. Não é extrapolado no nível do Brad Bird, né? Mas você tem muito do alívio cômico. E como também o McQuarrie, ele junto com o Tom Cruise, eles conseguiram criar a cara do Missão Impossível. Eu acho que é a cara que o Missão Impossível merece. Eu não acho que o Missão Impossível é o que o Brian De Palma fez, apesar dele ser o primeiro diretor. Não acho que é o que o John Woo fez, não acho que é o que o JJ fez, muito menos o que o Brad Bird fez. O que o Brad Bird fez eu acho que é o mais próximo, mas eu acho que muito humor dele acaba atrapalhando um pouco do que é essa questão de agente secreto e de missões perigosas. Eu acho que o McQuarrie, ele é um diretor mais maduro em trazer esse tipo de história, porque ele traz o peso dessa história onde o Ethan Hunt, ele tem que salvar o mundo, mas ele também traz o humor, que eu acho que é pra dar uma quebra também na tensão. E aqui no sexto filme eu acho que ele é superior em vários sentidos em relação ao quinto filme, né? Eu acho que o McQuarrie, ele amadureceu ainda mais, até em relação à história. Ele repete o vilão, né? O vilão, a gente tem a volta do Solomon Lane e também tem a volta de todos os outros personagens, né? A gente tem a Rebecca Ferguson voltando, a gente tem o Simon Pegg, a gente também tem o Luther, que obviamente esqueci o nome do ator. A gente continua com a história do Ethan Hunt ali, que por trás do romance com a Julia, por isso que eu disse que foi a partir do Missão Impossível 3 que eles acabam seguindo essa linha temporal e controlando a franquia. E agora, nessa situação, o Solomon Lane tem a intenção de roubar 3 cápsulas de plutônio para construir 3 bombas atômicas e destruir diferentes cidades, e assim ele meio que dá uma controlada do mundo. É aquele pensamento megalomaníaco do vilão, só que esse filme ele traz alguns questionamentos sobre as ações dos vilões e também dos heróis, né? Eu acho até que maduro pro filme, porque Missão Impossível sempre foi o 880 de sempre, né? Aqui ele segue muito da fórmula do que é Missão Impossível, ele traz muito da essência do Missão Impossível, mas com o diferencial dos novos personagens. A gente tem a entrada do Henry Cavill, que eu não sei porque que ele não apareceu em outro filme. Esse cara, ele encaixou
perfeitamente em Missão Impossível. Ele não é um mega ator de qualidade, né? A gente viu isso em outros filmes, mas ele funciona como agente brutamontes que sai pra socar todo mundo, né? E como o bigode deixa o cara com respeito. Mas assim, sem surpresas nenhuma de Missão Impossível, eu acho que ele não traz nada inovador pra franquia, ele também não estraga coisas da franquia, eu acho que ele segue muito fiel à sua proposta, segue a proposta de entretenimento, segue uma proposta de filme tenso. Tem uma hora em que você fica nervoso, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe como será a solução do caso, mas você fica nervoso porque você gosta daqueles personagens, você tem um carinho. Aliás, são mais de 20 anos aí acompanhando o personagem de Tom Cruise, que apesar de estar aparentemente velho e obviamente não estar no seu auge físico, eu acho muito difícil ele abandonar essa franquia. Eu acho que não só pelo carinho que ele tem por tudo aquilo, né, por todo aquele universo que ele construiu nesses 22 anos de franquia, mas também como ele ainda se entrega muito pro filme. A gente viu aí vários materiais de que ele aprendeu a dirigir helicóptero em tempo recorde, ele pulou de um avião em sei lá quantos 1000 metros de altura, ele quebrou o pé num pulo de uma janela para um prédio e continuou filmando. Então assim, é um cara impressionante, que tem uma paixão muito grande porque ele faz, ele se entrega muito, e isso é muito claro nas filmagens. Eu acho que o que o McCary fez, além de enaltecer não só a franquia, não só o personagem, mas também enaltecer o Tom Cruise, ele se enaltece muito porque a direção dele é simplesmente fantástica nas cenas de ação. E ainda mais quando já é lindo quando você vê a cena sendo filmada, mas você fica com aquele pensamento, ah não, é fundo verde, ah não, é efeito especial. Mas quando você sabe que tudo aquilo foi filmado real, cara, a cena fica ainda mais bonita, a cena fica mais impressionante, ela fica mais palpável, você acredita mais no que você está vendo em tela. E esse é o toque especial de Missão Impossível Efeito Fallout. Em relação à história, é a mesma coisa, é o mesmo formato, as piadas elas não são melhores, mas também não são piores, estão no mesmo nível. Você não puxa muitas referências dos outros filmes, são pequenas coisas, mais do relacionamento do Ethan Hunt com a Julia do que outra coisa. E como sem segredo nenhum, vamos para a nota, né? Como Missão Impossível também não tem segredo, a minha nota também não vai ter. Como não é um filme perfeito, longe da franquia ter algum filme perfeito, né? Então minha nota é 8,5, né? Tranquilamente ali, um filme divertidíssimo, ele é engraçado, ele é tenso, você tem cenas de ações maravilhosas, você tem uma direção primorosa do McCary. E assim, uma recomendação, vá assistir em IMAX. É isso aí, esperar agora um sétimo Missão Impossível, que com certeza eu estarei no cinema assistindo, porque essa franquia não tem como não morar no coração de cada um que é fã de cinema, fã de filme de ação, fã de filme de aventura e fã do Tom Cruise correndo, né? Então é isso aí, corta!